Bom, galera, tô meio nervoso, mas vamos lá. Bom, eu sou Eduardo, para quem não me conhece, né? Eu sou Product Designer da Eu Entrego, aqui na Calinda. E eu vou falar um pouco sobre Design Thinking, né, de serviços. Como é que... Falar um pouco sobre a experiência do produto, como é que isso impacta no nosso dia a dia, né? Do usuário, no caso. E falar também um pouco sobre como é que é o processo, né, de criar um serviço desde o início e como é que a gente faz ele ser sucedido, né? Então, para começar, eu queria começar com uma breve história do UX, né? Contar um pouco de quando começou a se pensar, né, na usabilidade, né, na experiência do usuário. Eu vou começar com a segunda revolução industrial, o que mudou, né, nessa época no mundo, né? Foi um marco muito grande para o consumismo e o produto em si, porque nessa época começou-se a ter uma produção em massa muito grande, né, por conta do maquinário, né, que surgiu na Europa, né, e esse maquinário fez possível com que a produção dos produtos em si aumentasse em uma escala enorme, e a gente consegue ver que antigamente os produtos em si eram criados para um objetivo de subsistência, né? As pessoas tinham os produtos só para consumir uma necessidade que eles tinham de viver. Então, tanto na alimentação quanto no vestiário ou qualquer coisa assim, as pessoas só pensavam naquilo como uma necessidade física. E a partir da Revolução Industrial começou-se a pensar não só nisso, mas no consumismo, de consumir aqueles produtos por comprar, assim, né? Você está com vontade, você vai comprar um produto. E em 1955, né, já começou-se a pensar em o que afetava uma pessoa comprar um produto ou não, né? Por que uma pessoa escolheu tal produto? Então, a gente vem com alguns pensamentos, né, estudos de Henry Dreyfuss, que ele foi um designer muito importante. Talvez as pessoas não conheçam pelo nome, mas ele foi o criador de muitos objetos que a gente já teve em casa, né, não tem mais. Por exemplo, o telefone, aquele de disco, né, que a gente girava o númerozinho para até fazer a discagem, ele era o responsável de ter criado esse telefone. E além de diversos maquinários, né, por que ele ficou tão famoso, né, por isso? Ele foi um cara que escreveu um livro chamado Design for People, onde ele fez um estudo anatômico e ergonômico das pessoas, né, do ser humano, tanto o homem quanto a mulher, seja qual for um contexto, né, da pessoa, se ela mora em tal lugar, se ela mora de outro, quais são o ambiente de onde ela vem, né, todo o ecossistema dela. E ele começou a notar alguns padrões. E com esses padrões, ele fez uma afirmação no livro dele que ficou muito importante, né, para a usabilidade em si, que é: quando um ponto de contato entre o produto e as pessoas se torna um ponto de atrito, o design industrial falhou. Por outro lado, se a pessoa fica mais segura, mais confortáveis, mais ansiosas para comprar, mais eficientes, ou simplesmente elas se sentem mais felizes, significa que o designer teve sucesso. O que isso quer dizer? Possivelmente vocês já passaram pela experiência de comprar um produto e simplesmente não saber como é que ele funciona, ter alguma dificuldade para usar ele, e vocês podem até conseguir usar ele no fim, vocês têm super necessidade de usar ele, mas com certeza vocês vão ficar frustrados e vão querer usar outro produto de outra marca, ou até mesmo tentar achar uma outra solução. Mas quando você tem um produto que você acha ele intuitivo, você acha ele completamente ergonômico, serve tipo como se fosse uma luva para você, né? Então você sente a necessidade de sempre querer utilizar ele quando você sentir aquela necessidade. E um pouco mais à frente, em 1988, a gente tem esse simpático senhor que é considerado o pai da usabilidade, né? O pai da profissão do User Experience, que é Donald Norman. O Norman, ele foi um cara que trabalhou na Apple na época, e ele pensava muito sobre não só o produto em si, né, o produto e o ser humano, mas como é que o ambiente também impactava, né? Toda a jornada impactava o usuário. Na época que ele trabalhava na Apple, ele pensava muito, tipo, quando a pessoa comprava o Mac dela, ela abria a caixa,
que tipo de sentimento que ela tinha ao abrir a caixa, né? Será que ela estava tentando lidar com o monstro, brigar com o monstro para fazer funcionar? Porque ele queria que aquela experiência também de abrir a caixa fosse simplesmente aceitável para ela e ela quisesse continuar a usar aquele produto. Ele também, um fato meio estranho que virou tipo, algo muito importante para a usabilidade, é que ele é um grande colecionador de bullies. Ele é tipo o louco dos bullies, sabe? Então, ele, com a coleção de bullies dele, ele fez uma analogia que ficou muito importante. Isso aqui é o livro que ele escreveu, o Design do Dia a Dia. Ele fez uma analogia nesse livro dele que até hoje é usado, né, pela gente. Então, ele pegou tipo, a foto de alguns bullies dele que ele tem em casa. Desculpa, por que ele acha o bully interessante? Porque o bully, se eu perguntar para todos vocês, vocês vão saber qual é a função do bully, que é servir o chá ou o café. Mas o bully, ele tem o Norman, né, ele achava que o bully ele tinha desculpa, eu esqueci aquela palavra que ele usou. Ele tinha um aspecto escultórico, né? Você não consegue, tipo, com certeza, se você tentar imaginar um bully, o seu amiguinho do lado não vai conseguir imaginar um bully exatamente igual ao seu. Então, algum desses bullies que o Norman tem, né, na coleção dele são os que ele utilizou para dar alguns termos de UX, que é, por exemplo, a gente tem o design comportamental, que esse terceiro aqui da figura, né, esse mais abaixo, é um bully que ele é convexo, né, pela base. Você não consegue apoiar ele, você serve o chá, tudo bem, mas quando você tenta apoiar ele tem um apoio diferente dos outros bullies. E a gente tem esse design, fala que é o design comportamental justamente porque a gente serve o chá nele, mas durante o uso, né, que a gente vai descobrindo como é que é o uso desse bully, né? Então não é algo convencional, então a gente vai fazendo essa descoberta durante o uso. Esse bully que é transparente é o que ele chamava de design visceral, que é o bully que as pessoas tentam pegar pela estética, que eles querem ver todo o sistema do funcionamento do bully. Eles querem ver você colocar o café ou o chá na água, né? Eles veem todo o processo químico acontecendo na transformação da água naquele líquido que você vai beber, e todo o movimento quando você serve, quando você coloca a vela embaixo, você consegue ver tipo as chamas, né, esquentando aquele bully. Então, isso que a gente chama da parte visceral, né, que a gente se apega à parte estética do produto. E esse primeiro, eu fiz a ordem errada porque no livro dele tá errado, né? Mas eu queria construir essa jornada para vocês entenderem, né, o passo a passo desses termos. Esse primeiro, ele é o que a gente chama de design reflectivo, que é depois que você faz a jornada do bully, você percebe que tem alguma coisa estranha, porque o bully, ele tem o bico dele na mesma direção que tem a alça, né? Então você vai ter uma dificuldade de servir, né, o café, o chá. De novo, não tem um uso muito intuitivo e convencional, mas depois que você tem essa experiência, aí vem o design reflectivo. Você reflete sobre aquela experiência e você pensa o que aquilo te impactou. Será que eu voltaria a usar esse bully? Será que não tem bullies mais eficientes, né? Então, são esses termos que até hoje a gente desenvolve diversos métodos e processos a partir de base do estudo do Norman, né? Beleza. Agora que a gente falou um pouco sobre experiência, eu queria perguntar para vocês o que é uma boa experiência para vocês. Não precisa abrir o microfone, se quiserem só falar aqui no chat, vou dar uma lida rapidinho. E é isso. Parte interativa, galera. Boa não, eu tenho ruim. Ruim? Pode servir também. A minha garrafa de água, que tem a tampa presa e ela fica batendo na minha cara toda vez que eu vou beber. Não é da Calindra não, né? Espero. Não é. Ufa. A da Calindra é top. Beleza.
Então, já que a gente está falando um pouco sobre experiência, eu queria fazer um convite para vocês, né? Para quem estiver curtindo desse papo, né, quiser trocar uma ideia depois, quero fazer um convite de tomar uma xícara de café. Então, quem aceitar, a gente vai numa padaria e a gente vai trocando ideia, né, e tal. Só que no caminho você vai perceber algumas coisas em relação à padaria. Primeiro que no caminho... Perdão, rapidinho. Primeiro que no caminho você vê que a padaria é uma padaria ordinária, comum, né, normal, como qualquer outra. Tem uma fachada, tem uma entrada, tem algumas mesas assim para as pessoas sentarem, tem pessoas também em pé fazendo seus pedidos. Nada demais até aí. A gente senta, faz o pedido do café, a gente vai trocando as ideias, né, tirando dúvida, dando uns insights maneiros e tomando um café que durante a bebida você percebe que é um café comum, normal, nada demais, ele não tem nada de especial. E beleza. Só que a gente olha a hora, pô, tá na hora de ir embora, né? A gente tem que trabalhar. Beleza. A gente vai chegar pro seu Joaquim e falar, pô, seu Joaquim, quanto é que deu a conta? O seu Joaquim chega e fala assim, só o café é R$10. Primeira coisa que você nota é, tipo, R$10 um café, um copinho de café. Por quê? O que tem de especial nesse café, né? Eu não tem nada diferente nesse lugar. Por que eu paguei tão caro, né? Você não vai notar que você não vai conseguir achar uma justificativa do porquê desse café custar R$10. Mas eu quero voltar um pouco no tempo e quando eu te chamei, né? Pra gente tomar uma xícara de café e você topa, pra gente trocar uma ideia. Beleza. Quando a gente está no caminho da cafeteria, você começa a perceber algumas coisas que também talvez não sejam tão comuns numa padaria qualquer. Primeira coisa é o atendimento excepcional. Quando você vai falar com o atendente, com a balconista, né, você vai notar que simplesmente parece que eles têm um humor invencível, né, que essas pessoas estão sempre dispostas a te atender da melhor forma possível. Ela vai anotar seu pedido, vai tirar todas as suas dúvidas, que por mais que talvez a ida no Starbucks pela primeira vez não seja tão intuitiva, tão fácil de você fazer um pedido, ela vai ter todo o tempo do mundo para te atender da melhor forma, como se nada mais importasse do que o seu atendimento. Você vai perceber que aquilo é um espaço convidativo, ele é agradável, ele é familiar, você vai sentir que ele tem um aroma especial, ele tem um aroma de café, tem um je ne sais quoi que vai te fazer querer ficar naquele lugar. Você vai querer perder não, mas ficar o tempo inteiro ali. Talvez você vai ter uma ideia de trabalhar naquele lugar, você vai levar o seu computador da próxima vez para ficar fazendo todas as suas tasks, né? E você vai perceber que você pode fazer isso comprando apenas um café e ficando lá o dia inteiro. Além disso, você vai ter um sentimento de exclusividade. Lembra que eu falei da parte do atendimento excepcional? Então, por mais que você possa ter pedido um café normal, não é o melhor café do mundo. A gente sabe disso, que o Starbucks não tem o café mais gostoso. E está longe disso. E você pode não ter pedido um café especial, tipo, personalizado, né, customizado. Você só pediu café, mas ainda assim você vai ter esse sentimento de exclusividade, porque o copo ele veio com o seu nome e uma carinha feliz. Você sabe que aquele café foi feito sob medida para você. Além de tudo, você vai notar que sempre quando você ir ou voltar no Starbucks, você vai perceber eventos diferentes que são memoráveis. Então, a sua ida nunca vai ser igual a outra. Você vai perceber que um dia de Natal tem enfeite de Natal, os copos têm personalização de Natal. Talvez, quando você for num mês de carnaval, você vai notar que tem sabores especiais para lembrar da temática do carnaval. E, além disso, o Starbucks te oferece você levar um pedaço daquela sua memória, daquela sua experiência que você teve para casa. Como assim? Uma cafeteria que vende cafeteiras? Mas por que eu vou querer que o meu cliente, o meu público-alvo faça café em casa? Porque simplesmente você sabe que você não está fazendo café. Você está fazendo um café do Starbucks em casa. Beleza. Mas por que a padaria do seu Joaquim não tem franquias espalhadas por todo mundo como o Starbucks, já que ele cobra o mesmo valor pelo café?
Então, agora que a gente vai começar a entrar na diferença de produto e serviço. Trazendo de volta aquele pensamento, né, dos ensinos que vem de Dreyfus e Norman, a gente começa a perceber que, na real, o produto ele não é a parte final do nosso negócio, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa. Cara, ele é só uma parte da equação. Quem está realmente centrado nisso é o usuário. E como o produto ele é só uma parte dessa equação, a gente tem que pensar em todo o ecossistema que pode impactar na experiência desse usuário. Então, cara, se o meu distribuidor ele manda peça de café ruim, isso com certeza vai impactar no usuário. Se o meu Customer Experience ele não pensa como é que vai ser o ambiente desse lugar, se eu não tenho os arquitetos para desenvolver um lugar aconchegante, o meu usuário vai ser impactado no final. Então, isso é só eu não vou falar de cada um aqui, mas é só para vocês terem ideia como é que seria um ecossistema do usuário do Starbucks, por exemplo. Opa. Só que não é só de ecossistema que a gente faz um produto em si, né? A gente tem um entendimento aqui do todo, mas a gente ainda também tem que entender como é que é a jornada do usuário. O que faz você querer ir no Starbucks tomar o café, né? Então, a partir dos ensinamentos do Norman, a gente começa a entender que também existe a jornada do usuário, onde para eu ter uma necessidade, a gente tem que ter um gatilho emocional, tem que estar precisando de alguma coisa para poder fazer aquilo acontecer. E precisar de alguma coisa não necessariamente é um problema, é simplesmente uma carga de alguma coisa que me fez querer aquilo. E quando eu quero aquilo, eu tomo uma decisão de que eu vou realmente consumir aquele produto. E eu tenho um momento também que eu consumo o produto, que é a parte do presente, né, depois que eu já comprei, e depois de consumir, eu tenho uma avaliação desse produto, né, de toda essa jornada até agora, e eu vejo se eu me frustrei ou se eu me satisfiz com todo aquele processo, com todo aquele produto, com toda aquela experiência. E depois da avaliação, a gente consegue gerar uma memória. E é essa memória que vai decidir se a gente vai ou não naquele lugar ou consumir aquele produto de novo. Beleza, mas e o designer com isso? O que o designer tem a ver com essa história toda, né? Cara, o designer, ele, desde a contemporânea, a profissão dele é entender a necessidade e conceber soluções para produtos industriais. Isso é o que a gente entende do design. Só que, conforme a evolução, né, da inovação do mundo, a gente percebe que a gente não está mais desenvolvendo soluções para um produto industrial. A gente está fazendo serviços. Então, eu tirei toda essa história, né, desse livro aqui, para quem tem interesse. Isto é design de fim de serviços, que nada mais, nada menos uma definição do que é o design de serviços, né? Que quando você tem uma cafeteria exatamente do lado da outra, ambas vendendo o mesmo café pelo mesmo preço, o design de serviços é o fator que influencia na decisão de qual você vai entrar. Então, essa é um pouco da definição do design de serviços, né? Da diferença do produto para um serviço em si. Tá de boa. Então, agora, eu falei um pouco da parte toda teórica, né? Tá parecendo mais uma aula do que um talk. Então, essa é a parte que eu estava prometendo para vocês, que é a que a gente vai dar a receita do sucesso, né? Como é que a gente vai fazer um produto do zero virar, tipo, o produto mais desejável do mundo. Então, fica ligado que a receita de bolo tá vindo. Então, vamos lá. Partindo do princípio do Design Thinking, ele nasce com uma abordagem de resolver desafios centrados no ser humano, né? Assim como tudo que a gente viu até agora. Essa filosofia, ela é famosa no meio do design há um bom tempo, porque ela é baseada já em estudos consolidados. O que isso quer dizer? Desde da época, né, do Dreyfus e do Norman, a gente já está estudando o que dá certo e o que dá errado na relação de testar com o usuário ou não, né? Então, a partir de um certo tempo, a gente começou a notar que o Design Thinking ele é uma filosofia que ele se baseia em 3 pilares para a gente começar a desenvolver um produto do zero. Esses 3 pilares é que esse negócio, né, ele tem que ser factível, ele tem que ser tecnicamente viável, ele tem que ser desejável. Como assim? Bom, quando o meu negócio é factível, eu estou falando que o meu negócio ele é totalmente
é reembolsável, ele é rentável. Então, por exemplo, todo o recurso que eu insiro nele, ele tem que voltar para mim, para minha empresa, né, no caso. Ou até mesmo mais, para eu poder sempre estar injetando e investindo para aquele produto escalar. Quando eu falo que o produto ele é tecnicamente viável, é porque o meu negócio... Desculpa, eu falei produto, mas na real é negócio. É que o meu negócio ele não é utópico. Ele é um negócio onde eu posso fazer ele, né? Onde eu tenho uma estrutura, eu tenho as pessoas que vão compor esse negócio para ele ganhar vida. Então não adianta eu chegar e falar, pô, eu tenho um melhor negócio do mundo, mas eu sou uma pessoa querendo desenvolver tudo. Pode ser que você consiga fazer, mas talvez não, né? E não adianta também fazer um negócio onde não há desejo pelas pessoas, onde as pessoas vão simplesmente olhar, vão ver aquela coisa incrível, se faz um produto de marketing excepcional, mas as pessoas vão falar, tudo bem, mas eu não quero usar isso aí. Então, quando a gente tem esses três, a gente comumente fala que essa experiência ela é inovadora. Ela é um negócio que deu certo. Caso um pilar desse não seja considerado, não seja levado à frente, a gente fala que ela não é uma experiência inovadora. Mas, por exemplo, caso ele seja tecnicamente viável, né, caso eu tenha as pessoas e a estrutura para fazer ele dar certo, caso ele seja desejável pelas pessoas, a gente fala que ele é uma inovação funcional. Mas se eu não consigo pensar no business, né, eu não consigo pensar como é que ele vai voltar dinheiro para mim, simplesmente você vai ver o dinheiro indo embora. Tá, mas e a prática, cara? Como é que a gente bota isso no papel? Tá, como eu prometi, agora eu vou dar a receita do bolo para que qualquer produto que você crie do zero, ele seja sucedido, né? Então, aí tá. Ok, eu minto às vezes. Na real, isso é um desenho, uma obra, né, de Damian Newman, chamado The Squiggle. Ele está presente nesse livro também, do Design Thinking de Serviços. Esse desenho, ele, por mais que seja um rabisco, né, na real, ele é um estudo ele tem um estudo em cima disso, que fala com que todo o processo do design, ele não pode ser considerado linear, ou ele não pode ser considerado como um waterfall, sabe? A gente não pode simplesmente querer fazer as coisas e que ele vai ser do início ao fim perfeito. O Jamie Hahnemann fala que o próprio design ele tem que ter um olhar crítico sobre tudo aquilo que ele está desenvolvendo, sobre todo o processo. Então ele tem que saber quando ele está errando, ele tem que assumir o erro dele, ele tem que falar que não vai para frente, ele tem que dar um step back, ele tem que olhar para trás, né, ver tudo aquilo que ele já passou para tentar descobrir o que está dando de errado e poder seguir em frente. Então, a gente sabe que o processo ele é não linear e ele é completamente interativo. Como assim interativo? Ele é repetitivo. Eu sempre tenho que, como eu falei, sempre tem que voltar e analisar o que ele já passou para trás. Então, a gente tem um processo que ele começa completamente cheio de incertezas. A gente tem um desafio, né, inicial de solucionar alguma coisa, algum gap para o nosso usuário. E aí a gente começa a fazer as pesquisas, né? A gente tenta ver como é que esse usuário ele é impactado durante o dia a dia dele, na jornada dele. A gente tenta entender como é que são as dores dele, né, durante essa jornada. E a gente começa a identificar alguns padrões, né, quando a gente começa a analisar alguns dados. E a partir desses padrões a gente começa a ter insights. Quando a gente tem insights, a gente começa a entender o que realmente é o causador daquele problema e começa a desenvolver soluções para ele. Então a gente começa a ter um conceito do produto, de como é que ele vai começar a ter forma, e faz alguns últimos testes para averiguar algumas coisas, e assim que a gente já sabe, cara, esse aqui é o produto, a gente já tem clareza, já tem foco dele, então a gente parte ele para o desenvolvimento. Sendo que quando ele chega no final do desenvolvimento, possivelmente a gente volta para a parte de incerteza, porque ele é sempre repetitivo, ele volta sempre sem parar. Tudo bem, mas eu prometi para vocês, eu também não vou deixar vocês de mão vazias. Eu não quero que isso simplesmente seja um método abstrato. Por isso que eu vou apresentar o diamante duplo, que é como a gente, hoje, design, a gente usa esse método pensando no design thinking, né, usando a
a filosofia do Design Thinking, como é que a gente usa essa ferramenta para o nosso dia a dia. A gente evoluiu um produto do zero até o lançamento dele. Então, esse é o diamante duplo. ele passa por 4 etapas. Essas 4 etapas, cada uma tem um ponto importante. Você não pode atropelar ela, você não pode dar a primeira para a última sem antes passar pelas do meio, porque com certeza você vai ter falhas durante pode. Poder pode, meu irmão. Não deve, mas pode. Tá, ok, você pode, mas assim, vai dar errado. Em algum momento você vai notar, eu vou falar mais pra frente por que você vai notar que vai dar errado. Primeiro eu quero começar com a parte da descoberta. A descoberta, ela é quando você tem aquele insight, né, de que você tem que resolver algum problema e você começa a fazer as pesquisas. Então, deixa eu só pegar minha cola aqui. Então, o famoso discovery, né, Madeira? Então, exatamente, é o discovery. Quando a gente começa a fazer pesquisa com o usuário, a gente começa a fazer observações, a gente vai até o local onde o nosso usuário se encontra para observar como é que é o dia a dia dele, a gente faz formulários para tentar ver padrões e a gente começa a juntar esses dados, né, fazer um amontoado de dados e a gente chega na parte da definição. A parte da definição é quando a gente começa a analisar todos aqueles dados e começa a notar alguns padrões, né? Ver, tipo, cara, talvez o causador disso daqui seja fulaninho e fulaninho que tem essas dores. E eu queria só parar aqui rapidinho só para fazer um adendo. O nome Diamante Duplo, ele não tem esse nome à toa, ele não tem essa forma de losango só por coincidência. Essa primeira parte do losango, onde ele abre, é justamente porque para mostrar que a gente tem que ter uma perspectiva inicial sem nenhuma premissa. A gente tem que olhar para o negócio sem ter nenhuma expectativa para frente. A gente tem que primeiro olhar o que está acontecendo naquele momento. Não pensar no futuro, apenas no presente e no passado, como é que aquilo tudo está acontecendo. Depois que a gente tem informações suficientes para suprir as nossas dúvidas, né, sobre aquilo, a gente começa a funilar, que seria essa segunda parte do diamante, onde a gente começa a ter uma definição, um ponto, né, onde ele fica aqui no meio, que a gente decide, cara, essa aqui é o ponto onde o meu problema está morando, é aqui que eu vou resolver ele. Edu. Oi? Desculpa te interromper, só para complementar. Eu acho que nesse ponto, muitas vezes pode acontecer de você acabar tendo que voltar para a descoberta, porque alguma coisa não se concretizou nesses padrões, né? E eu acho que até por conta disso também que você fecha esse funil ali para abrir para essa possibilidade de você revisitar e voltar no fluxo, né? Cara, perfeito, exatamente isso. Isso aqui não é linear. Isso aqui, se eu cheguei na descoberta, cheguei na definição, mas eu vi que a minha definição ela ainda não está suficiente, eu preciso de mais algumas coisas, então eu vou sempre voltar para a descoberta, e isso vai acontecer durante o processo inteiro. Então, quando a gente chega na etapa da ideação, é quando a gente começa a abrir de novo esse diamante para começar a pensar nas soluções, nas alternativas, como é que a gente vai resolver esse problema. A gente começa a fazer os testes de usabilidade, a gente começa a pegar alguns sketches. Às vezes a gente tem um protótipo do aplicativo, não é nem digital, a gente tem uns desenhos em papéis que a gente leva para o usuário para ele montar um quebra-cabeça para ver se aquilo faz sentido para ele. E quando a gente começa a ter o produto fazendo sentido, ele caindo como uma luva, né, na mão do usuário, a gente entra na última etapa, que é a de prototipação, ou a etapa de desenvolvimento, a etapa de entrega. Depende de qual área, né, você está usando isso aqui, porque o Design Thinking, o legal dele é que ele é uma forma de olhar o design não só pelos olhos do design, mas sim, qualquer pessoa pode usar isso, tanto professor, quanto programador, como um médico, qualquer pessoa pode usar essa metodologia. E aí, como levantaram aí, por que ele é iterativo e não linear? Isso está me parecendo muito mais waterfall, né? Tem uma coisa errada nisso aí. A verdade é que, tipo, o diamante duplo, você sempre quando chega num ponto, você pode sempre voltar para trás para analisar o que ficou de errado, o que não está batendo na frente. Então, foi aquilo que o Randyman falou. A gente tem que ter uma análise crítica em todo momento do processo. A gente, sempre quando notar que alguma coisa deu errado, cara, vamos voltar. Não vamos na frente tentando fazer o erro dar certo, porque isso com certeza na frente pode ser mais custoso do que você tentar atrasar um pouco a entrega do produto e
e tentar consertar aquele erro que ali para você é pequeno, mas para frente pode virar uma bola de neve. E falando sobre isso, né, o custo-tempo, né? Cara, mas isso não é custoso? E o tempo que leva? Como é que isso é viável? O Double Diamond, ele varia, né? Ele é uma ferramenta. Isso aqui não é um guia ou um manual. Não é para você usar, tipo, como tá no livro, né? Você vai sempre adaptar ele à cultura, né, da sua empresa, como é que você está acostumado a trabalhar, como é que são as regras de negócio da sua empresa, também seguindo todos os tempos de entrega, né, estipulados para o negócio em si, né, para o produto em si. E deixa eu só seguir aqui. Tá. A única coisa que ele faz, ele é assegurar de ter que refazer o modelo de negócio por não acompanhar o mercado. Porque se você lança ele considerando todos os problemas que ele tem para tentar resolver depois, com certeza você vai criar uma bola de neve, né, como eu falei mais cedo, e essa bola de neve vai atrasar a sua empresa de acompanhar outras. E os principais players, que são os seus competidores, vão te passar e você não vai conseguir recuperar isso. Ou também ele impede que você tenha que refazer todo o projeto por insucesso do mesmo no mercado. Porra, cara, eu cansei de ver isso. Empresas que acreditam que o produto delas é bom, tipo, tem tudo para dar certo, mas por conta de algo que eles decidiram seguir, simplesmente não foi desejado, porque eles, sei lá, esqueceram de fazer pesquisa com o usuário. Eles simplesmente acharam que aquilo ia ser um produto que ia ser desejado sim pelas pessoas, e no fim ninguém quis aquilo, né? Então sempre lembrando daqueles 3 principais pilares. Ele tem que ser factível, tem que ser viável e tem que ser desejável. Deixa eu só ver aqui. Tá, então, só para vocês terem uma noção, né, tipo, para isso aqui não ficar mais palpável para vocês, eu trouxe mais um case, né, mais uma historinha, que nem a do Starbucks. Beleza, então vou fazer uma viagem no tempo com vocês para 2005. Bom, em 2005, o que estava acontecendo no mundo? Talvez isso aqui seja bastante comum para muitos aí. Praticamente, eu acho que todo mundo teve um celular tipo, parecido com esse, né? Com esse aqui, no caso, não exatamente esse, né? Mas esse aqui é o BlackBerry 8700. Para quem não conhece esse modelo em si, no ano dele, ele foi praticamente o melhor modelo de todos. Ele foi tipo uma explosão de vendas. E cara, tipo assim, ele tinha muitas funções completamente fora do mercado. Assim, ninguém tinha competidor como ele. Cara, ele tinha uma tela colorida com 65 mil cores de profundidade, uma das melhores telas do mercado. Ele tinha uma alta resolução de definição de 320 por 240 pixels. E ele tinha um teclado feito por engenheiros pensado justamente na usabilidade do usuário. Então, ele era cheio de macros justamente para criar atalhos para facilitar a vida do dia a dia do usuário. Só que nesse meio tempo que esse celular explodia, uma pequena empresa, né, pouco conhecida, como o Google, ela estava prestando atenção numa outra empresa que, inclusive, ela tinha acabado de adquirir. Essa outra empresa era uma empresa realmente pouco conhecida. Ela tinha como fundadores 4 desenvolvedores que tinham um projeto simples, mas muito ambicioso. Esse projeto visava criar um sistema único e padronizado, onde todos os dispositivos usassem ele, e que isso iria melhorar muito o mercado de dispositivos. Provavelmente todas as empresas elas iam economizar muito nesses sistemas, porque, não sei se vocês lembram, mas cada celular tinha um sistema diferente. Você podia saber mexer pra caraca no seu celular, mas provavelmente se você pegasse o celular de outra pessoa, você ia ter uma certa estranheza de início. Então a ideia deles era justamente criar um padrão. E essa empresa era a Android. Bom, então, em 2006, a Google teve uma ideia de lançar no mercado um produto que ia revolucionar. Esse produto ia ser o produto que ia bombar, ele ia ter um marco na história, onde a partir dele todos os dispositivos iam ser desse jeito.
ela lança, então, um protótipo do Google Sonar. É um celular um dispositivo onde ele tem um sistema completamente integrado com o Gmail, com todas as arquiteturas do Google, e você tinha tudo facilitado ali na sua mão, e você tinha também uma integração com outros dispositivos. Por mais que fosse um dispositivo da Nokia, um dispositivo da Sony, todos eles usariam esse Android, essa primeira versão do Android, e eles conversariam muito melhor do que na época, né? Pausa dramática. Na Califórnia, em 2007, acontecia então um evento que esse sim seria um marco no mundo em questão de tecnologia. Um senhor, ele lançaria um dispositivo completamente diferente de qualquer coisa que existiu, qualquer coisa que já pensaram. Esse é o iPhone, para quem não conhece. Bom, primeiro, ele tem uma tela do comprimento do celular. A ideia dele era que, assim, o Steve Jobs, ele pensava muito na experiência do usuário. Ele era literalmente um seguidor, tipo, frenético do Norman, né? E uma coisa que ele levava muito em consideração do usuário, quando ele estudava os celulares, era, cara, por mais que você fosse o cara que mais escreve no celular, mais digita, você passa a sua vida digitando, você não usa o teclado 100% do tempo enquanto você está no celular. Então, por que o teclado ele tinha que estar ali no dispositivo em todo momento? Então, ele cria essa tela para que você usasse o teclado apenas quando fosse essencial. Teclado o QWERTY ou o teclado numérico, quando você necessitasse dele. Cara, ele criou uma tela que era capacitiva a múltiplos toques. Só para relembrar, o iPhone não foi o primeiro celular a trazer o toque na tela, né? Já existia aqueles celulares com a canetinha, né, que você tocava e você ia tendo a interação. Só que, se eu perguntar para vocês, antes do iPhone, né, como é que vocês davam zoom num celular? Numa imagem, numa foto? Cara, provavelmente eu pegava o meu celular, ia nas opções da imagem, eu ia em dar zoom, e aí ele criava uma interface na tela onde tinha um mais e um menos. E eu ia lá no mais, ia dando zoom, ia no menos, ia dando zoom. A ideia dele era criar uma interface virtual. Então, a partir de múltiplos toques, você consegue ignorar uma interface visual para você começar a criar gestos para você interagir com o celular. Se eu pergunto para qualquer pessoa hoje como é que eu dou zoom numa foto, ela simplesmente vai fazer o movimento da pinça. Ele fez uma integração com o ecossistema do usuário. Por que isso é importante? Lembra que eu falei dos 3 pilares do Design Thinking? A Apple, com certeza, ela tinha recursos para poder fazer aquele produto virar sensação, né? Trazer ele ao mundo. Ela, com certeza, tinha desejo das pessoas, porque ela estava criando um desejo emocional por algo que fosse ergonômico e completamente usado por elas, né? Ia trazer uma facilidade para o dia a dia delas, ia trazer algo que realmente facilitaria as tarefas dela no dia a dia. E um outro pilar que é o técnico. Cara, além de pensar em todas essas inovações, ele também estava acompanhando o que a Google estava fazendo, ele estava acompanhando o que a BlackBerry estava fazendo, e eles viram que essa integração do sistema do Gmail, do Google Maps, que o Android estava trazendo, isso ia ser muito importante para ele com todos os produtos da Apple em si. Então, é aí que um ano depois eles inventam a Apple Store. Esse produto, ele sim, foi um marco no mundo, né, da tecnologia. É tal que nos anos seguintes a gente teve uma mudança nos produtos em si. A gente vê que ele começa a influenciar todo o mercado, que começam a seguir as ideologias da criação do iPhone. Então você começa a ver diversos
smartphones e não celulares comuns como a gente via antigamente. Então, esse é o case que eu queria trazer sobre, será que é custoso? Será que vale a pena o tempo da gente ficar um tempo analisando, pesquisando com o usuário, vendo o mercado, fazendo desk research, voltando atrás para ver se aquele produto vai ser bom ou não? Cara, foi exatamente o que eles fizeram e a gente tem até hoje o iPhone que é tipo um fenômeno do mercado, por mais que ele custe os 2 rins para comprar hoje em dia, né? Mas esse é um assunto para outro dia, que é como é que o produto ele virou algo como status e não só algo que facilita o nosso dia a dia, né? Mas voltando ao Design Thinking, eu queria encerrar essa palestra, esse talk, com esse pensamento, né? Com esse resumo, essa conclusão do que é o Design Thinking de serviços, que é você se permitir questionar sobre a usabilidade e experiência antes de executar a produção de algo. Não se prender criativamente e não ter medo da rejeição, né? Porque quanto mais a gente vai empurrando com a barriga aquele erro no produto, né? No desenvolvimento do produto, com certeza ele vai virar uma bola de neve. E sempre pensar que o produto ele é apenas uma parte da equação, que o usuário, sim, que ele está no centro de todo o negócio. E eu faço mais uma vez essa pergunta agora que vocês assistiram essa apresentação inteira. O que é uma boa experiência para vocês? E é isso.